Que a graça do Senhor Jesus seja com todos os irmãos e amigos. Amém. Toda a formatura ou ação de graças, ações de graças por formaturas são importantes e especiais para mim. E sempre que tenho o privilégio de trazer a mensagem da Palavra de Deus, sinto o peso e a responsabilidade de fazer isto. Mas confesso que nesta noite a responsabilidade e também o privilégio se reveste de algo especial, uma vez que Carol tem feito história, não somente na faculdade, mas tem feito história sendo o instrumento de Deus para a causa de Cristo, para a causa do Rei. Toda vocação dada por Deus, ela reflete aquilo que Deus de fato é. Nós não criamos as ciências, nós não criamos a lógica, nós não criamos a medicina, nós não criamos a matemática, nós não criamos a física, nós refletimos aquilo que o nosso Deus é. O mundo foi criado matematicamente projetado, fisicamente sustentado, quimicamente elaborado. Biologicamente, tudo vive e sobrevive e é sustentado por aquele que nos criou à sua imagem, de forma que nós refletimos tudo isso. E quando nós falamos de história, nós não podemos fugir à regra. Quando nós falamos de história, nós estamos imersos na história do próprio Deus que nos criou com um propósito santo. E aí você pode argumentar comigo e dizer, mas pastor, o senhor não consegue provar isso quando o senhor toma a Bíblia e numa formatura mais uma vez vai dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. De fato, eu não posso submeter a Bíblia a nenhum método científico, até porque seria ignorante. E você também é ignorante em acreditar que a Bíblia pode ser observável, mensurável e repetível. Isso é método científico. Contudo, a Bíblia é livro histórico. E como livro histórico, ela passa pelo crivo e a observação de tudo aquilo que faz parte da história. Eu costumo usar um exemplo quando falo da Bíblia como um livro histórico, crível, plausível e escrito no tempo e no espaço. Poucos sabem, mas nós tivemos um presidente presbiteriano, por um ano, mas presbiteriano, Potiguar, Café Filho o nome dele. Como é que eu posso provar para vocês que Café Filho foi um presidente presbiteriano por um ano da nossa nação? Pelo método científico? Eu posso observar Café Filho? Eu posso mensurar Café Filho em um laboratório e repetidas vezes testar isso? Não. Tudo isso está registrado e provado historicamente, porque alguém anotou, alguém testemunhou, alguém fez questão de registrar tudo isso na história para que chegasse até a gente hoje, nesta noite. Quando nós olhamos para a passagem que foi lida, vocês leram atentamente, Deus escreveu a sua história na vida de cada um de nós. Quando Ele resolveu enviar o seu Filho, Deus com Deus, para que se fizesse homem e habitasse entre nós, cheio de graça e de verdade, a fim de manifestar a glória do Pai. O final de Atos 17, ou os últimos versículos de Atos 17, de 16 a 31, registram que eu vou ler novamente e peço a preciosa atenção de vocês. Atos 17, 30 a 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. É assim que Paulo termina o seu sermão no Areópago de Atenas. O lugar onde os filósofos discutiam o saber, as ideias, os pensamentos. Onde tentavam provar a existência de Deus e tinham um panteão de deuses, mas um altar vazio ao Deus desconhecido. É assim que Paulo conclui o seu sermão. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, notem bem, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus destinou a Jesus o seu Filho, Deus acreditou o seu Filho entre os homens, e tudo isso se prova na história da redenção. Como é que então nós podemos nesta noite refletir historicamente sobre isso?
Eu falo isso porque nós somos racionais e nós queremos racionalizar sempre as coisas. E não há nada de errado nisso, porque Deus é racional e nos fez à sua imagem seres e homens e mulheres racionais. E quando nós lidamos com a Bíblia, nós precisamos apresentar razões por que devemos acreditar nela como um livro confiável, historicamente comprovado. O que eu queria fazer, ou o que eu pretendo apresentar para vocês nesta noite, muito mais do que uma simples reflexão, mas a prova clara de que o testemunho de Carol aqui nesta noite é de refletir aquilo que o próprio Deus dela é para ela e para nós, o Deus da história. É que nós devemos sim, de fato, acreditar, devemos sim crer na Bíblia, não podemos duvidar dela. E sabem por quê? 2 de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 16 até o versículo de número 21, nos apresenta um esboço muito claro, racional, objetivo a respeito desta verdade, mas cheio de poder, profecia, revelação, porque foi dado por Deus aos homens, e a Bíblia, ainda que seja um livro comprovadamente histórico, e o meu desafio é mostrar isso para vocês nesta noite. Foi um livro dado por Deus, escrito sim por homens, mas revelado por Deus ao homem. Então, 2 de Pedro, capítulo 1, dos versículos 16 a 21, eu peço a atenção dos irmãos e amigos, familiares, para que nesta noite nós possamos olhar novamente para as Escrituras, e a minha oração é que olhemos com olhos diferentes, colocando óculos diferentes, não acreditando que a Bíblia é um livro falacioso, não pensando que a Bíblia é um livro de mitos ou lendas, mas saindo daqui crentes de que não há livro mais confiável no mundo e na história do que a Bíblia. Então, diz assim a palavra do Senhor: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Nós temos aqui então, de uma maneira prática, lógica, mas poderosamente revelada pelo Senhor, razões por que devemos crer na Bíblia. Eu e vocês aqui nesta noite, e todos os homens devem crer nela. A primeira delas é por conta da sua historicidade. Vejam só o versículo de número 16, eu vou ler novamente para vocês, a primeira parte. O apóstolo Pedro, falando da palavra de Deus, da revelação de Deus, ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. O que o apóstolo está dizendo aqui é que a Escritura não é fruto de particular elucidação, elucubração dos homens, não é baseada em mitos ou lendas, nas histórias dos povos, mas ele fala claramente, ou ele aponta claramente para a historicidade da Escritura. E como eu falei aos irmãos, documentos históricos precisam passar pelo crivo e análise histórica. Então, quando nós olhamos somente para o Novo Testamento, eu posso citar para vocês que nós temos mais de 6.000 cópias apenas do Novo Testamento. Não estou falando nem do Antigo Testamento. Eu estou falando para vocês de, em um espaço curto de tempo, traduções da Bíblia ou do Novo Testamento em 3 línguas diferentes naquela época. Eu estou falando para vocês de cópias, é claro, vocês podem argumentar, nós não temos mais os originais do Novo Testamento, sim, não temos, mas a distância dentre estas cópias e os seus originais apenas é num espaço de décadas.
Enquanto nós não vemos nas universidades os homens baterem a cabeça por conta dos escritos de Aristóteles ou pelos escritos de Pitágoras ou de Platão ou pelos escritos históricos antigos dos outros homens. Deixe-me citar apenas um exemplo para vocês. Nós temos a Poética de Aristóteles, que foi escrita no passado e que tem menos hoje ela tem menos de 4 cópias, que os homens podem ver, pegar. Nós temos as guerras que foram registradas pelo imperador Júlio César, as guerras gálicas. E os homens modernos hoje têm em mãos menos do que 4 cópias. Nós temos o Novo Testamento, como eu falei para vocês, espalhados em diversos lugares diferentes do mundo daquela época, contendo pelo menos 6.000 cópias além das suas traduções. Agora, ainda o argumento é mais forte, falando da historicidade das Escrituras ou da historicidade da Bíblia. O espaço entre essas 6.000 cópias do Novo Testamento para os seus originais datam do ano 120, a primeira delas, século II. Algumas décadas. Os escritos de César, mais de 500 anos. A Poética de Aristóteles, mais de 1.400 anos. Então, não podemos provar registros históricos pelo método científico, é fato. Não pode ser observável, não pode ser mensurável, não pode ser repetível. Mas nós ensinamos e cremos nas academias e nas universidades, e eu falo aqui sobre história, de que esses escritos ou de César, ou de Platão, ou de Aristóteles, são críveis. Eles disseram isso de fato, com menos de 4 cópias. E por que tanta ferocidade em dizer que a Bíblia é um livro de mitos e lendas, quando eu tenho 6.000 cópias em um espaço tão curto de tempo de seus originais? Mas ainda tem mais. A Bíblia, ela deve ser crida por mim e por você nesta noite, não somente por sua historicidade, mas também por seu testemunho. Vejam o versículo de número 16 mais uma vez. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. A Bíblia, então, ela contém um acervo crível de livros históricos e que foram registrados por testemunhas oculares, viram a Jesus, mas fizeram isso durante a vida de outras testemunhas oculares. Quando nós encontramos Lucas escrevendo o seu evangelho, ele diz que o seu objetivo foi mostrar e provar historicamente a história de Jesus, a vida de Jesus. Quando nós olhamos Paulo escrevendo aos Coríntios e falando a respeito da ressurreição, ele diz que não somente os apóstolos viram Cristo sendo morto, crucificado, mas ressurreto. E quando ressurreto, ele então diz que mais de 500 pessoas o viram antes de ser assunto ao céu. Eu estou falando de história. Eu estou falando de um livro antigo, mas que espalhado pelo mundo da época, teve cópias em diferentes lugares, harmônicas, semelhantes, em sua grande maioria. Eu estou falando de testemunhas que viram a Jesus. Então, é ignorância, por vezes, da parte dos crentes, eu reconheço. É ignorância, por vezes, da parte do mundo evangélico brasileiro, ou do meio evangélico brasileiro, não dá razão da sua fé como a Bíblia diz que devemos fazer. E da razão da fé na língua bíblica, na linguagem do Novo Testamento, apologia, quer dizer uma defesa racional daquilo que você crê. E geralmente qual é a resposta quando nós somos perguntados como evangélicos? Você crê na Bíblia? A resposta é creio. Por quê? Porque eu creio. Isso não é resposta.
Ou então você crê na Bíblia? Ah, creio sim. Por quê? Porque eu experimentei e tem sido legal para mim. Não é resposta. A resposta é, eu creio na Bíblia, primeiro porque é um livro histórico. Segundo, porque foi escrito por pessoas que viram a Jesus e escreveram estes escritos ou registraram tudo isso durante a vida de outros que caminharam com eles e viram também a Jesus. A Escritura então nos mostra e vai nos dando provas reais, cabais da sua verdade, do porquê nós não podemos desprezar, se somos seres que vivem no mundo e fazem parte de toda essa história de Deus. Não podemos desprezar a história do maior e mais importante homem que já pisou nesse chão, o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Historicidade, testemunho, profecia. Diz o final, o versículo de número 19, o seguinte: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Os escritos do Novo Testamento, eles lançam luz a tudo aquilo que o Antigo Testamento profetizou a respeito do Messias prometido. Ele não viria apenas para os judeus, ele viria para ser luz para as nações. Ele não viria apenas para um povo, mas ele viria para trazer luz e vida para todos os povos. As Escrituras então mostram que a palavra profética, ela brilharia em lugar tenebroso e faria então com que a luz da Escritura brilhasse no coração daquele que tivesse contato com ela. É inegável, mas ainda hoje a Bíblia tem um poder magnífico, extraordinário, eterno, de forma que quando os homens ouvem a palavra, parece que estão ouvindo Deus em pessoa falar em seu tempo. Nós olhamos para o Antigo Testamento e percebemos como todas as profecias se cumpriram em Cristo. Nós olhamos para as Escrituras do Antigo Testamento e percebemos como na cruz do Calvário, Cristo clama o Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? Nós olhamos para as Escrituras do Antigo Testamento e percebemos o salmista se referindo a um método de morte ou pena de morte que não existia em seu tempo, a crucificação. Quando fala que o Cristo teria suas mãos e pés traspassados, pendurado em um madeiro ele seria. A palavra profética então, irmãos, ela confirma, ela atesta a história, o testemunho e a verdade da Bíblia a respeito de Jesus. Testemunho, história, profecia, finalmente, revelação. A Escritura, ela não é fruto da escrita, da imaginação, da ideia dos homens. A Escritura é história, testemunho, palavra profética do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que sustenta os homens, do Deus que faz revelar toda a sua beleza e glória quando os homens vivem harmoniosamente e desempenham suas vocações e fazem isso para a glória de Deus. O Deus que manifesta a sua glória quando uma mãe amamenta o seu filho. O Deus que manifesta a sua glória quando uma família testemunha da vida e da fé em Cristo. O Deus que testemunha a sua glória quando faz com que estudantes ingressem na academia, mas não percam o brilho, a beleza de servirem com suas vocações ao Rei e ao Reino. A Escritura então mostra claramente história, testemunho, profecia, revelação. Versículos de número 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é um livro humano, porque foi registrada ou recebeu registros de homens, mas muito mais do que um livro humano, a Bíblia é um livro divino, celestial.
Porque quem supervisiona, inclina e dirige os corações de seus escritores, os homens, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso, a Escritura também, ela é revelação. E eis a razão por que nós devemos crer na Bíblia. A Escritura, ela traz consigo elementos que nós temos esquecido hoje em um mundo tão imediatista, em um mundo tão desumano, em um mundo tão violento, em um mundo onde quase não existe o amor. A Escritura, ela nos mostra que o Deus da história dá testemunho do varão que destinou e acreditou para a salvação dos que creem e juízo dos que não creem. O Deus da história é aquele que testemunha e fala a respeito da sua palavra e diz que revelaria a verdade sobrenatural de que o seu filho um dia se faria homem na plenitude dos tempos. Se eu saísse um pouco da Escritura e buscasse evidências externas, fora da Bíblia, eu citaria homens aqui que fizeram história e que não tinham nenhum comprometimento com a fé cristã, como Plínio, por exemplo, romano, que registra claramente a existência do Jesus histórico, de que ele andou sim por Jerusalém, de que era sabido que um profeta poderoso caminhou naquelas ruas e naquela região. Eu citaria Joséfo, historiador judeu, um dos mais antigos. Joséfo claramente afirma e comprova a existência do Jesus histórico, mas muito mais do que isso, irmãos. E aí onde está a beleza e a glória da Escritura Sagrada, da Bíblia, a Palavra de Deus. Se a Bíblia é um livro antigo e comprovadamente histórico, se ela traz consigo o testemunho de pessoas que viram a Jesus, na vida de pessoas que viveram e viram Jesus e que foram tocadas por Jesus, eu não posso deixar de crer nos milagres. Eu não posso deixar de crer em Jesus levantando uma filhinha que estava morta e trazendo alegria para o coração de seu pai. Eu não posso deixar de crer, não posso negar a realidade daquele que criou o mundo e se fez homem, que sustenta o mundo pela palavra do seu poder. E quando despede os seus discípulos do mar da Galileia, e os seus discípulos não sabem como ele iria chegar lá, porque ele disse: vão que eu chego já. Eles não veem Jesus no stand-up paddle, eles não veem Jesus nadando, eles veem Jesus andando sobre a água. Eles veem Jesus morto em uma sexta-feira e ressurreto em um domingo. Então, não é algo pura e simplesmente ignorante da parte dos crentes, embora por vezes somos extremamente ignorantes em negar essa realidade. Mas é algo comprovado, é algo registrado e com maior número de cópias, manuscritos e registros que calam qualquer um que tente ainda vir com aquela história. Você não consegue provar, pastor, a Bíblia pela ciência. Faça-me um favor. A Bíblia é livro histórico. E a Bíblia fala desse Cristo poderoso. E fala da missão e o porquê ele veio ao mundo. E diz por que é necessário que se creia nele. Enquanto ainda hoje nós somos levados facilmente por aquilo que os homens dizem, mas esquecemos de um livro que nunca envelheceu, que sempre permaneceu e que tem transformado gerações. Nós esquecemos do poder e da influência da fé cristã, ainda que os homens tentem agora miná-la e destruí-la. Nada do que foi conquistado hoje seria possível se o Evangelho não trouxesse liberdade, se o Evangelho não trouxesse vida, se o Evangelho não trouxesse paz, se o Evangelho não estabelecesse democracia. Vá fazer ciência lá com o Estado Islâmico. Tu não faz. Você vai morrer. Vá conversar. Você não vai viver. Mas pregue o Evangelho. Morra pelo Evangelho. Semeie a semeadura do Evangelho. Até mesmo lá onde há tanta morte e dor e sofrimento. E você perceberá o atraso transformar-se em avanço.
e a influência e o poder de Cristo alcançando e transformando corações. A Bíblia então deve ser acreditada por todos nós nesta noite, porque historicamente nós podemos provar a sua veracidade. Ela acompanha aquilo que é necessário para que um escrito seja atestado historicamente, testemunhas, alhures. A profecia se cumpre no tempo e no espaço em Cristo. Revelação, porque é impossível que neguemos tudo aquilo que os homens viram, testemunharam, viveram e experimentaram na pessoa de Jesus Cristo. O que é que acontece hoje? Se você e eu, nesta noite, ainda que em um tempo tão curto, refletindo sobre este assunto, sairmos daqui crentes de que a Bíblia é a palavra de Deus. Primeira coisa é não mais dizer que eu creio na Bíblia porque é assim. Segunda coisa é que eu não vou dizer apenas que eu creio na Bíblia porque eu sinto, experimento e é bom para mim. Mas a minha experiência de fé e vida, ela não fugirá daquilo que o Senhor quis sim registrar e ensinar para os homens, para trazer salvação. E eis a razão porque você não pode apenas entregar este momento hoje para Carol, sua família, a igreja. Mas você precisa ver que aquilo que fazemos aqui, devotando toda a honra e glória ao Senhor, é o motivo pelo qual todos nós fomos criados e inseridos nesta história maravilhosa. É a razão porque a Escritura claramente nos chama e nos adverte. E com estas palavras eu quero finalizar e quero lembrar a todos vocês, a mim também, que se nós negarmos esta verdade gloriosa, historicamente provada, atestada no mundo, nós vamos então, no dia do juízo, tomados de espanto, reconhecer que tudo aquilo que foi dito nesta noite, de fato, não poderia ser desprezado. Lembrar que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora, hoje, nesta noite, notifica aos homens todos, em toda parte, que se arrependam. E sabem por quê? Porque Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ele não foi um profeta que falhou. Ele não foi um mito, ou ainda que um personagem histórico que afirmou ser Deus e na cruz fracassou. Não. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Deus conosco. Jesus habitou entre os homens. Jesus sofreu por nós e morreu por nós. Jesus ressuscitou dentre os mortos, para que todos aqueles que olhassem para Ele, confiados nele, acreditando nele, assim como Deus o acreditou, o Pai o acreditou, encontrassem verdadeira paz, vida e liberdade, para sempre e sempre. Amém. Abençoa, Senhor Deus, a todos nós que estamos aqui. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos como é especial este momento, não apenas uma mera formalidade, nem também é um matadouro onde nós preparamos tudo para tentar ganhar pessoas, mas neste santuário, onde o Teu Evangelho tem sido pregado, Senhor, por séculos, por mais de um século, todos nós, mais uma vez, recebemos do Senhor o privilégio de ouvirmos a palavra e aprendermos por que devemos acreditar na Bíblia, por que devemos crer na Bíblia. Que possamos provar e ver que o Senhor é bom. Quando enxergamos que o Senhor, porque nos fez inteligentes e racionais, reflexo da sua imagem,
nos oferece na Bíblia nada mais do que provas racionais de que o Senhor de fato reina, de que Jesus, o Filho de Deus, na plenitude dos tempos habitou entre os homens e veio cumprir profecias antigas, trouxe vida e ainda hoje salva pecadores. E tudo isso porque o Senhor que governa a história nos mostra claramente nesse livro que deve ser crido e abraçado pelos homens, que estás acima de tudo e todos, e que tem poder sobre tudo e todos. E eis a razão por que não podemos negar o sobrenatural, o milagre, o poder, a transformação que Cristo veio trazer para todo aquele que nele crê. Abençoa, Senhor Deus, a todos nós e faz-nos enxergar além, não vendo mais a Bíblia apenas como um escrito ou um conjunto de livros escritos por homens, mas como de fato deve ser vista, lida, crida e abraçada por nós. Palavra de Deus, palavra de salvação, palavra de vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu lembro quando eu decidi cursar História, as perguntas que os irmãos faziam era: História? Você sabe que vai ser difícil, não sabe? Porque é um curso que tem uma fama muito difícil para quem entra nele sendo cristão. E realmente não é um curso fácil. As historiadoras presentes que testemunhem em meu favor. É um curso difícil. É um curso no qual, na primeira aula, você escuta que tudo aquilo no que você crê é simplesmente um mito. É tudo ao contrário do que a gente ouviu aqui agora. E não é fácil você ouvir determinadas coisas por 5 anos. Mas eu agradeço a Deus porque durante esses 5 anos eu descobri algo junto com outros colegas, também cristãos, de que, na verdade, ser cristão e cursar História é você ver a história de uma maneira muito mais bela do que nós vemos na universidade. É você entender que milagres é simplesmente o que Deus costuma fazer. Simples assim. É um fato histórico. É você entender que não houve em nenhum momento, existiu um fato histórico que todo o universo contemplasse, a não ser um, que foi a cruz. Por isso a cruz é o centro de toda a história. Por isso Cristo é o centro da história. Por isso que a vinda dele é um marco. Por isso que os homens, em qualquer das ciências, em todas as ciências, inclusive na história, procuram leis. Porque no fundo do coração de cada homem existe a verdade inscrita de que existe um legislador. A cruz é o centro da história. Essa canção é uma história narrada. E ela fala sobre esse momento. O momento que foi o momento mais crucial de toda a história da humanidade. O momento em que Deus designou para que Ele mesmo cravasse o seu Filho na cruz por nós. E é por causa dele que existe história. Como um pastor muito amado daqui da igreja, o pastor Franklin, costuma dizer, Deus escreve a história na história das nossas vidas. Se você nunca tinha ouvido falar desse Deus, ou se você já tinha ouvido falar desse Deus, mas você ainda não conhece, não endureça o seu coração. Porque o que Cristo veio fazer, o que Ele fez por mim, o que Ele fez por minha família, o que Ele fez por meus amigos, é algo que Ele continua a fazer. É algo que está ao alcance daquele que crer nele. Amém? Ouço
Ouço o som do martelo batendo nos cravos. Ouço o som de blasfêmia de homens irados. Ouço o som de Jesus ofegante e aflito. Ouço até gargalhadas de algozes cruéis, zombaria de homens infiéis. Ouço o som de Maria a seus pés soluçando. Ouço o som de trovões e clarões protestando. Ouço o som de tremores de terra, o céu se escurece. Ouço o som. Ouço o som de angústia, de dor, de gemido. Ouço o som de esperança aos homens perdidos. Eis o Pai com seu coração dilacerado por estar de Jesus separado. Que mistério! Mas da morte brotou nova vida, da tragédia irrompe a alegria. Salvação chegou ao pecador. Vejo então que o universo inteiro contempla o seu Deus, destituído de glória e beleza. Veja até a agonia dos espectadores ao olhar esta cena tão forte e brutal. O ataque das forças do mal. Vejo ali os discípulos em desespero, pois Jesus, o seu mestre, o pão verdadeiro, morto foi, e o seu sangue escorre daquele madeiro. Quanta dor, ouve a voz que te chama da cruz do Calvário. É Jesus que pagou o preço tão necessário. Ele diz: filho, eu me entreguei por inteiro e sofri por amor verdadeiro, infinito. Eu morri para poder te dar vida, vida plena que nunca termina, ao alcance de quem